Olá pessoal, vamos nossa aula 4 com singularidade, certo? Esse assunto realmente vai ser bem importante para a gente poder estudar flexão, certo? E por que ele vai ser importante, né? Vamos vê-lo agora. Então, gente, é o seguinte, é, até então, né, nós sabemos calcular, né, força cortante, momento fletor e determinar como é que a gente determinar os seus gráficos, né, os seus diagramas. Porém, a forma que a gente sabe, né, até então, né, dentro de um contexto, né, até onde se estudou, né, que eu suponho que foi estudado, né, dentro da mecânica dos sólidos 1, para calcular o esforço cortante e o momento fletor de uma viga, você precisa dividir essa viga em seções, certo? Então, precisa fazer seções na viga, tá, para poder saber quais são os esforços internos que atuam nessa viga, né? Então, a gente pode ter, né, como esse exemplo aqui, né, entre o ponto A e o ponto C, o ponto médio da viga, a gente não tem nenhum carregamento sobre a viga, né? E do ponto C até o B, a gente tem um carregamento distribuído uniforme. O que é que acontece? Aqui a gente vai ter a reação de apoio em A, reação de apoio em B, e aí essa viga ela vai me fornecer duas seções, né? Uma seção 1 compreendida entre o ponto A e o ponto C. Então eu posso aí encontrar os cortantes e o momento fletor 1. E uma seção 2, que é a seção entre o ponto C e o ponto B, que vai me fornecer os cortantes e o momento fletor 2. É, essa é uma viga relativamente simples, né? Então é, nós não teríamos tanto trabalho para encontrar, né, esses valores, até mesmo as equações que definem esse esforço cortante e momento fletor. Porém, se a gente tivesse uma maior quantidade de cargas aqui, né? Cargas concentradas, tanto força quanto momento. E se a gente tivesse uma maior quantidade de carregamentos dentro dessa viga, em si, sobre essa viga, né? Nós teríamos, né, uma complexidade maior e um trabalho que a gente pode chamar de trabalho braçal bem maior para fazer os cálculos, né, de força cortante momento fletor. E aí a gente encontra uma alternativa, né, para isso. Uma alternativa que pode simplificar os nossos cálculos, né? Que é o seguinte, nós podemos representar os esforços internos que atuam na viga com as funções, com apenas uma função, tá? E aí no caso a gente teria o seguinte, o esforço cortante seria representado por esta função aqui, e o momento fletor seria representado por esta outra função. E aí você vai perguntar, professor, de onde é que vêm essas funções? Calma, vou explicar já. Mas entenda, para essa função ela poder ser válida, tanto essa, os cortantes, quanto essa outra do momento fletor, percebam que a gente tem um elemento aqui que até então a gente não tinha visto, que é esse x menos a entre colchetes. Ele está presente tanto nos seus cortantes quanto no momento fletor. Isso aqui vai ser a chave das funções de singularidade. Aquilo que a gente vai estudar é a chave para a gente poder escrever toda esta equação e toda esta outra equação. Para a gente poder representar os esforços internos a partir destas equações, a gente precisa obedecer esta regra, tá? É o seguinte, esse x menos a elevado a n, ele vai ser zero
ele não vai valer nada, não vai ter valor para o x menor que a. Então, observe, para essa viga aqui, o a é exatamente o x igual a o x começa a partir daqui, né? O x começa a partir daqui. Quando o x for igual a é exatamente nesse ponto. O ponto onde o carregamento inicia, tá? Então, isso aqui, ó, W0 vezes x menos a, é exatamente a função que vai definir o efeito que esse carregamento tem sobre o esforço interno na viga. Então, ele só vai valer alguma coisa quando o x for maior ou igual que a. Ou seja, a partir do momento que o carregamento tem valor. Antes da aplicação do carregamento, esse termo é igual a zero, tá? Então, esse termo, né? Nós temos x menos a. O x é a coordenada da posição de um ponto ao longo da viga. Ou seja, você quer saber qual o valor, né, do esforço cortante atuando nesse ponto aqui, né, nesse trecho aqui da viga. Você define qual é o valor de x, sabe qual é o valor do esforço cortante. Se a gente está utilizando esse ponto aqui que eu estou marcando, esse trecho aqui ele não vai me fornecer nenhum valor. Porém, se eu preciso encontrar aqui nesse outro ponto o valor do esforço cortante ou do momento fletor, a gente vai utilizar esse x menos a aqui, tá? Então, o A vai ser justamente o local onde a carga distribuída começa. É o local onde ocorre a descontinuidade na viga. Perceba que a gente tem uma continuidade, não existia nenhuma carga sobre ela. E a partir desse momento aqui, há uma quebra de padrão, há uma descontinuidade e há um outro padrão aqui, né? A gente sai de um padrão sem carga distribuída para um padrão com carga distribuída, tá? É, E aí o que é que acontece, gente? Nós temos, né, a questão da integração. Por quê? Os esforços internos eles se relacionam, né, um com o outro por integral e derivado. O esforço cortante e o momento fletor, né? O esforço cortante é a derivada do momento fletor e o carregamento é a derivada, né, o negativo do carregamento é a derivada do esforço cortante. E a gente tem o caminho contrário também, né? O esforço cortante é o negativo da integral do carregamento e o momento fletor é a integral do esforço cortante. Então, é importante a gente também saber como é que a gente pode integrar esta equação para poder aplicá-la, né, em um determinado cálculo, né? Então, a gente consegue encontrar o esforço cortante. Para a gente saber o momento fletor, a gente vai precisar integrar. Então, a integração dessa equação aqui, ó, x menos a elevado a n, né, entre colchetes, para n maior que zero, gravem bem isso, para n maior que zero, ela vai ocorrer dessa seguinte maneira, a integral de x menos a elevado a n dx é igual a x menos a elevado a n menos 1 sobre n menos 1 mais uma constante de integração. Vejam bem, essa integração aqui ela ocorre como qualquer integração ocorreria, né? Uma integração polinomial, né? Você soma esse expoente com 1 e esse valor que você obtém n mais 1 você também divide, né, todo o valor por ele. Soma com uma constante, tá? Estas equações, né, elas descrevem cargas distribuídas, né? Sejam elas uniformes ou triangulares.
tá? Então, carga quando é uniforme, né, uma carga distribuída uniforme, o n vale 0. Quando é uma carga distribuída triangular, o n vale 1, tá bom? E aí você vai perguntar: "Professor, e as cargas, concentradas, como é que a gente vai tratá-las?" Da seguinte maneira, tá? Para descrever uma força, né, então perceba que a carga concentrada ela é aplicada em um ponto específico, ela tem uma coordenada. Então, essa carga P, por exemplo, ela é aplicada no ponto x igual a A, tá? Então, o carregamento, por assim dizer, né, o efeito de força que a gente vai ter aqui vai ser o quê? P, que é o valor da carga, vezes x menos a elevado a n menos 1. Esse aqui, essa força, esse efeito, ele vai ser nulo para todo x diferente de A. E vai ser igual a P para o x igual a A, certo? Então, a gente vai ter essa característica aqui para o carregamento. Se eu quiser encontrar o esforço cortante, né, gerado por isso aqui, eu vou integrar a equação. Como é que eu vou integrar? Já já eu explico, tá? Para descrever um momento fletor que é aplicado aqui em um determinado ponto, né? A gente tem um momento M0 aqui, nesse ponto x igual a A, eu vou ter que esse efeito vai ser o quê? M0 vezes x menos A elevado a menos 2. Igualzinho a força, né? Isso aqui vai ser igual a zero para todo x diferente de A. E igual a M0 para o x igual a A. Se eu quiser calcular o esforço cortante, integro o negativo disso aqui. Se eu quiser calcular o momento fletor, eu integro novamente, tá? E aí a integração destas equações ela já ocorre de forma diferente. Olha só, na equação anterior, a gente tinha que a integral, a gente teria um n mais 1 sobre n mais 1. Nesse caso aqui, para a força concentrada, a gente não tem um n mais 1 aqui no denominador, tá? Então, quando n for menos 1 e 2, é justamente o caso particular de uma força concentrada. E o menos 2, caso particular de um momento concentrado, a gente tem esta condição aqui, tá bom? Então, de forma resumida, nós temos uma pequena tabela que descreve todos os efeitos, né, causados, né, para funções de singularidade. Então, se a gente tem um momento aplicado, a função da carga, né, vai ser esta. O cisalhamento vai ser o negativo da integral da carga dx. Então, percebam que a gente passa a ter aqui um sinal negativo por causa desse sinal aqui. E o momento fletor, né, que vai surgir, né, o momento interno, ele vai ser a integral do esforço cortante. Então percebam que há aqui uma sequência de integração, tá? Então, no caso da força concentrada, a gente tem P vezes x menos a elevado a menos 1. Aqui, ó, menos 1 mais 1 dá 0. Esse sinal negativo vem de onde? Daqui. E o momento fletor já é a integração direta disso aqui. E aí 0 mais 1 dá 1. Nesse outro caso, né, que é uma carga distribuída, que é aquele primeiros casos que a gente estava vendo, carga distribuída uniforme, eu tenho W igual a W0 vezes x menos A elevado a 0. E aí o cisalhamento, P, aí na integral do negativo, olha, W0, 0 mais 1, 1, sobre 1. Aqui tem 1 sobre 1. Tá? Só que qualquer número, né, sobre 1 vai ser ele mesmo, então a gente não precisa representar o sobre 1 aqui. Mas aqui teria, né, o n mais 1. E vai aparecer aqui. Na hora que eu integrar isso aqui fica elevado a 2. E aí, ó,
1 mais 1, 2. E a gente passa a ter o 2 aqui, tá? E nesse outro caso aqui da inclinação, né, quando a gente tem uma carga distribuída inclinada, o expoente, o n é 1. Então, quando a gente integra, a gente já fica com sobre 2 aqui e o 2 aqui no expoente. É o sinal negativo por causa aqui da integral do cisalhamento. E aqui, 2 mais 1, 3 aqui no expoente, que multiplica 2, fica 6 aqui no denominador. Então, com isso, a gente vai poder determinar quais são as equações de esforço cortante e momento fletor em uma viga a partir destas funções de singularidade que a gente vai ver nos nossos exercícios. Ok, galera? Um abraço a todos e bons estudos.